Tu come muita mulher por causa desse teu Que negócio? isso? Isso dá muito resultado pra... Dá muito processo. Dá muito processo. Dá um resultado, né? Dá processo, dá processo. Entendi. Ô, Gabriel, o Arthur vem pra prefeito. Maneiro. Você vai pra política quando? Vixe, então, Gabriel Monteiro é um policial militar e youtuber. Atualmente, meu pensamento não é entrar na política. Eu gosto muito da minha profissão, eu gosto também de atuar com liberdade, sem ter uma cobrança tão forte, porque ser político é exercer um cargo eletivo, é algo muito importante. A população tem que cobrar, a pessoa ali que está recebendo para trabalhar tem que fazer o melhor serviço, e hoje eu quero permanecer no YouTube e na Polícia Militar. Não que num futuro, em um dia eu possa continuar assim nessa ideia, eu posso mudar, mas hoje eu penso em continuar na Polícia Militar. Então, vou até pular aqui, porque essa pergunta é uma sequência de uma outra aqui que não seria nessa ordem, mas vou fazer porque é isso aí. Tranquilo. Qual que é o teu objetivo, afinal? Político, é o dinheiro do YouTube, é ir pra televisão, é ser famoso, é apenas tentar mudar as coisas? Qual é o teu objetivo com tudo isso que você faz, que dá tanta audiência e tanta repercussão? Rica, você tem filhos? Não tenho. Você tem alguma esposa? Tenho uma namorada. Tem uma namorada? Você tem uma mãe, tem familiares? Cheguei a perguntar se tinha amante, eu falei, caralho, você também manejei isso, cara? Você tenho mãe, claro, tenho família, pai, mãe. Você acredita que seus pais estão seguros? Não, claro que não. Você acredita que sua família hoje vive no Brasil melhor? Não, claro que não. Você acredita hoje que a potência que nós temos guardado, a potência minha é o Brasil continental, o Brasil que deveria estar pujante, já chegou no topo, já chegou numa qualidade de vida que Mas nem tá no ok? começo. Não, muito Então, longe. eu quero que sua família viva isso. Então você vai entrar pra política um dia. Pode ser. Porque é a tua ferramenta mais fácil, eu diria. É a ferramenta mais fácil. É a maneira mais próxima que você tem Tá, de mas agir. não é só a política que muda a conjectura social. A cultura também muda. Sim. E eu tô no YouTube. YouTube, eu tô modificando também a cultura. Sim, você está mexendo com as pessoas, mostrando um lado. E aí vem uma outra questão. O quanto no teu ego, para você, isso vem do fato de o policial ter se tornado um inimigo para muita gente no Brasil e isso te machuca? Existe hoje um sentimento em parte da sociedade que é a chamada bandidolatria. Ela vem com dramichismo, ela vem com um pensamento revolucionário, que o bandido é a pessoa boa, foi jogada na criminalidade pela desigualdade, falta de escolha, pela revolta, e está apenas fazendo efeitos inconsequentes que ele mesmo não queria fazer. É uma teoria absurda, porque os pobres vivem uma vida difícil no Brasil, no Rio de Janeiro, e não são criminosos. Os negros, as pessoas sem emprego, as pessoas sem estudo. Nós temos um Brasil com 13 milhões de pessoas vivendo a miserabilidade, já declarada pela ONU. E a maioria esmagadora dessas pessoas não são ruins, não são criminosas, não escolheram roubar, furtar. Então, bandido só é bandido porque quer ser bandido, porque quer ser uma pessoa ruim, quer colocar o ferro na cabeça da tua mulher, e se ela não der o coraçãozinho dela de R$200, esse marginal mata a tua mulher. Então, essa teoria da bandidolatria, do culto ao marginal, que muito hoje vigora no funk, vigora também nessa galera um pouco mais jovem. Eu quero acabar com isso, eu quero aniquilar esse pensamento que bandido é uma pessoa boa. Bandido é um ser ruim que faz coisas maléficas contra as nossas famílias, contra as pessoas que nós amamos. É o cara que rouba uma marmita às 5 horas da manhã do trabalhador. Sabe o que eu acho curioso? Eu já tive essa discussão com várias pessoas, especialmente de esquerda, que independente de um lado ou não, porque assim, eu não tenho um lado muito, sabe, assim, eu não sou um cara de direita. Você é aberto. Porque assim, eu tenho valores de direita que a direita não permitiria, eu sou ateu, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor da legalização da droga, a direita já não ia, e eu sou totalmente contra as ideias da esquerda, então eu fico meio que... Mas eu acho engraçado porque quando você percebe que o mundo começa a fazer, assim, a eleição do Trump, do Bolsonaro, do Witzel, você é um youtuber
de 1 milhão de inscritos, que, porra, 1 milhão de inscritos para as pessoas não têm noção. Eu costumo dizer isso aqui. A ESPN é um canal que tem 30 mil pessoas assistindo por minuto. Quando você vê isso no YouTube, você tem que dar valor. Nós estamos falando de uma audiência, é muita coisa. E você começa a ver essa onda conservadora. Por mais que você discorde, há um recado nisso. Por que o mundo está fazendo isso? Porque foi longe demais, talvez, do outro lado. E ninguém consegue, do outro lado, fazer esse meia-culpa e falar, pô, realmente... E ninguém daqui também consegue chegar num diálogo de lá. Você acha que o conflito, no nível que você e o Arthur, do MBL, fazem, é a única maneira que tem conflitar da mesma porrada que vem de lá? Bom... Não há como fazer um entendimento, um meio termo? Bom, a forma imperativa de trabalhar mostrando os erros é necessária, essa forma. Infelizmente, não há outra maneira de você mostrar que existe um coronel da Polícia Militar entrando no coração do Comando Vermelho e nada acontece, eu chegar nele numa boa. Oi, coronel, eu por acaso poderia te fazer uma pergunta? Não, já chego, coronel, por que o senhor entrou no coração do Comando Vermelho e nada aconteceu, o senhor não prendeu ninguém, o senhor não foi morto? Que conversa cabulosa é essa? Então, a forma imperativa é para ter resultado. Sim. Nós estamos falando com pessoas que ganham muito dinheiro, Rica, ganham muito dinheiro do erário público e desconsideram o povo brasileiro. Eu sou ser humano, porra, aqui tem sangue. As pessoas às vezes acham que eu e o Arthur é sangue de barata, não. Nós somos revoltados com essas pessoas que ganham muito dinheiro público. Às vezes não sai ganham muito dinheiro público para trabalhar e não trabalham. Ficam se prostituindo no serviço público contra o povo brasileiro. Eu saí hoje de casa 6 horas da manhã para resolver alguns problemas. A quantidade de senhoras na rua indo para os seus trabalhos, 65 anos, 70 anos, para alimentar os seus netos. E eu vou dar mole para esses caras de 40, 50 anos, ganhando 30, 40 mil reais do bolso dessas senhoras para trabalhar e não trabalham, para mostrar resultado não mostram. Então tem que ser da forma imperativa, tem que mostrar as mazelas, porque aí sim a gente vai ver um Brasil melhor. Você bate muito em crime organizado, milícia, você é ameaçado. Eu vi outro dia no seu Twitter que você botou uma ameaça esses dias, né? Essa semana, foi? Todo dia tem uma ameaça diferente. Essa semana teve uma do pessoal do Comando Vermelho e tal. Qual que é a solução que você sugere para combater a violência no Rio de Janeiro? É o caminho do Witzel ou você tem uma ideia diferente? Então, nós temos um problema sistêmico. Não tem como resolver erros históricos com um apontamento. Claro. É algo bastante robusto. Primeiro, nosso processo criminal é um beijo para o bandido. Para você ter uma noção, Rica, nós temos 1.028 leis penais. Apenas 28 leis prendem realmente os bandidos. O resto é tudo medidas restritivas de direito, cesta básica, multa. O Brasil tem direito demais. Tem direito demais. Para você ter uma noção, tem direito a cometer 40 erros até realmente ser... O artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Você sabia que para você ficar preso verdadeiramente, você tem que pegar uma pena acima de 8 anos? Não sabia. Acima de 8 anos, porque o regime fechado começa com pena acima de 8 anos. Então tá arriscado um assassino matar a tua mulher por causa daquele cordãozinho que ela trabalhou de R$200 e pegar um semiaberto. Aí fala que tá trabalhando, fazendo artesanato numa rua qualquer e continua convivendo com a sua família. São muitos erros. Nós temos hoje... Mas, por exemplo, o método usado no Rio de Janeiro, né, como foram bandido tá de fuzil, as UPPs. Os PP, as UPPs. Você era um adepto? Essa é uma boa medida ou você acha que está errado? Olha só, não precisa nem ser militar para entender isso. Imagina, você entra num território do inimigo. Você vai prender o inimigo ou você vai bater o inimigo porque ele vai resistir à ordem legal. Você vai avisar o inimigo que você está entrando ou você vai pegá-lo de surpresa? Surpresa. Como que foi feito? Bandidagem, daqui um mês nós estamos chegando, hein? Os bandidos apenas migraram de uma favela e foram para outra. Então, você acha que não tem
Na verdade, a política de segurança do Rio de Janeiro, ela não tem por intenção pegar o bandido, mas sim afastar o bandido. O que nós percebemos historicamente no Rio de Janeiro são governantes que apenas querem fazer um trabalho midiático, medidas paliativas que não dão resultados. Você vai nessas manifestações, essas coisas de esquerda que o Arthur também faz muito bem, Faço. e mostra faço esse como o cara não sabe nem o que ele está fazendo ali. Né? Como o cara incoerentemente está ali idolatrando coisas que ele vai contra. Né? E aí você mostra que esses caras estão na manifestação sem uma direção. Você acha que se você for numa manifestação de direita e confrontar as pessoas para expor o real motivo pelas quais elas estão lá e o quão ignorante o cara tá ali, você não vai ter a mesma reação? Você não vai ter a mesma resposta? Porque você também tem um monte de gente ignorante ali fazendo papel de idiota, não sabe nem o que tá gritando? Sem dúvidas, em todas as manifestações populares, seja da direita, seja da esquerda, há pessoas sem conhecimento da causa que estão lutando. Mas você, como flamenguista, você vai lutar para o Flamengo vencer ou perder? Eu sou São Paulino no caso, mas... É um exemplo. Você como eu vou lutar para o Flamengo ganhar, cara. Então eu vou lutar para que essas pessoas sejam orientadas. Você está defendendo o seu, mas você Sim, concorda porque o meu lado, eu acho que o meu lado está certo. Sim, não, eu entendo perfeitamente. Você concorda que a ignorância não tem um lado, a ignorância é nacional. O brasileiro, de modo geral, ele não tem noção das coisas que ele discute, dos reais problemas do Brasil, da profundidade das coisas. Eu entendo que há ignorância na direita, por certas pessoas, mas ser da esquerda é a própria ignorância, personificada. Qualquer pessoa de esquerda... O pensamento de esquerda são pensamentos ruins. Estado robusto, intervenção na economia, intervenção na liberdade individual das pessoas, intervenção na imprensa. Não tem como dar certo. Nos dois tem ignorantes. Ser de esquerda é uma ignorância. Sim. Falou que eu nem ia achar manchete, aí já veio. Sabe por quê, meu amigo? Pense você gostaria de viver, se pudesse escolher, nos Estados Unidos ou na Coreia do Norte? Eu acho isso engraçado pra Na caralho. Inglaterra? O cara faz o discurso ou na socialista e Venezuela? muda pra Los Angeles. Eu falo, viado, mas... Uai, o que você foi fazer em Los Angeles? John Willis é uma prova disso, que foi expulso, teoricamente, assim ele diz, que é um exilado. Ele não foi para a Coreia do Norte, Venezuela, ele não foi para Zimbábue, ele não foi para os países autodeclarados socialistas. Essa parte da Ele hipocrisia. visitou e hoje está morando num país altamente capitalista, com liberdade econômica. É o seguinte, Rica, socialista para vocês... Socialismo para vocês. Socialismo para vocês e capitalismo para mim. Essa regra não escapa. O Juninho Pernambucano, jogador do Vasco, que é um cara que, porra, eu admirava pra caralho. Então, um dia no Twitter ele me chamou de fascista porque eu ia votar no Bolsonaro. E falou sobre o socialismo, que o capitalismo não funcionava, tal, não sei o que lá, que ele não aguentava mais e foi morar em Los Angeles. Eu falei, mas aí eu não consegui pegar. Aí tá, a pessoa te denomina como fascista, porque você vai votar no Bolsonaro. Quais são as características do governo fascista, do Mussolini? São as características totalitárias da esquerda. Estado intervindo na economia, propriedade privada bastante dirimida, o Estado, tudo é dentro do Estado, nada fora do Estado. Você pensar fora ali do grande intelectual, do grande gestor que era ele, você seria morto ou preso. Isso é um pensamento de esquerda. Nunca que o fascismo é de direita. Direita é o seguinte, Rica, eu quero liberdade para você empreender, para você... Liberdade de expressão, liberdade de imprensa. É o que não acontece em países autodeclarados socialistas. Então o fascismo não é de esquerda, é uma ignorância perpétua desse jogador de futebol, ex-jogador de futebol, o dizer que você é um fascista porque vai votar em uma pessoa que quer descentralizar a economia e o poder. É porque, na verdade, ele pelo que eu entendi da discussão e tal, o Juninho é do Lula livre, fã do Lula, acha que ele é o melhor do mundo e tal. Então, ele é petista. Ladrão, né? Ele é petista. Como eu votei no Bolsonaro, porque eu não vou votar no PT de forma alguma, muito menos depois de tudo que apareceu, né? Houve essa discussão dele me bloquear. O Juninho foi um grande jogador de futebol, não foi? Foi. Ele acharia... Na França. Na França, legal. Ele acharia certo ele ganhar a mesma coisa que ganha um jogador da terceira divisão do Campeonato Carioca? Claro que não. Fala pra ele que isso é socialismo. Todo mundo ganha a mesma coisa. O que não deu certo em lugar nenhum, né? Mas eu citei o exemplo do Juninho porque é o que as pessoas
que me acompanham mais vão ter identificação, porque foi público, foi no Twitter essa discussão. E ele me chamou de fascista, brigou comigo, até quando ele foi em Los Angeles, eu não aguentei, eu botei o Twitter e falei, pô, Júnior, mas é em Los Angeles, caralho. Você já tinha me bloqueado e não me respondeu. Enfim, a PM do Rio presta um bom serviço? Sim. É mesmo? E essas muito aquém, todas... muito aquém, porque não tem estrutura. Mesma coisa de você ser um jornalista sem câmera. Então, rapaz, uma vez me falaram é o que acontece com a polícia militar. Uma vez falaram isso pra mim, cara. Eu tenho um amigo que trabalha, não posso revelar muito detalhe, mas eu tenho um amigo que trabalha na polícia e ele sabe que eu sou eu torço pela polícia, evidentemente. Sim. Eu acho que todo cidadão de bem deve torcer pela polícia, né, e não condenar. E aí ele falou pra mim, cara, vocês não sabem o que a gente passa, porque às vezes a gente tem uma dificuldade financeira e estrutural muito maior do que vocês imaginam. O BOP está passando por uma situação super difícil, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, não tinha as coisas e tal. Nesse sentido, você se torna um bolsonarista, você vira um bolsominion, por exemplo, por ele dar esse apoio, por ele ser um cara defensor da polícia. Sim, ele é um grande defensor moral, o que o Bolsonaro hoje tem de estrutura, de possibilidade jurídica e política é zero para fazer pelas polícias militares efetivamente. Ele pode fazer normas gerais, mas nós dependemos... Mas esse discurso dele é o que te ganhou? Sim, mas nós dependemos dos governos estaduais. Sim. A estrutura... E o Witzel está ajudando? Sim, eu percebo que o Witzel é um admirador da Polícia Militar. Poderia fazer mais. Ele prometeu a escala 24/72 para os policiais militares, que é uma escala justa, que aumenta a eficiência do trabalho dos policiais, e ainda não ocorreu. Nós ainda não temos carros blindados, nós ainda não temos armas suficientes. O policial militar ainda, muitas vezes, paga para trabalhar por causa do custo de sair de sua residência, porque trabalha num local bastante distante de sua casa. A manutenção do alimento não tem no batalhão. Quando tem, é uma comida bastante ruim, fazendo com que o policial militar tenha que gastar dinheiro fora do seu ambiente de trabalho. Ele, sendo militar, deveria receber. Então, há muitas coisas para serem realizadas. Ele está no seu começa agora o segundo ano de governo, não tem como fazer milagre. Ele tem um orçamento bastante deficitário. É complicado. Seria muito fácil eu chegar e fuzilar o governador pela falta de condição que hoje a polícia tem. Mas existem algumas coisas que ele poderia estar fazendo, como a implementação da escala que ele prometeu, que ainda não está em vigor. Mas já está dando uma melhorada, né? Já tem algumas coisas, eu já vejo que os policiais já estão... Ainda mais que houve a verba da intervenção federal, né? Que as pessoas falam intervenção militar, mas foi uma intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Você concorda com ela? Concordei. Teve números positivos, como diminuição de homicídio, aumento na apreensão de armas, diminuição de roubo a carga, que isso é muito importante diminuir, porque isso eleva o preço do tomate, dos alimentos, dos móveis. Então, por exemplo, a Casas Bahia vinha aqui fazer uma entrega de 2 televisões, aí era roubada. Então isso vai reverter no preço final 1 hora dos seus produtos. Então houve também até a diminuição dos preços de diversos setores. Eu brinquei com a história do Bolsominion porque você é um cara que rompeu até com o MBL por causa do Bolsonaro. Não, basicamente, o MBL, quando eu entrei no Movimento Brasil Livre, eles tinham um pensamento um pouco diferente do que é atuar. Eles não tinham esse MBL 3.0, eles também tinham acabado de sair de um apoio bastante robusto ao presidente na segunda eleição, né? No segundo turno. Daí eu entrei nessa fase e fui vendo que algumas pessoas pensavam de forma diversa do presidente, e também a forma até de atuação minha, que é o questionamento, algo imperativo. Eles quiseram um pouco maneirar um diálogo, uma flexibilização um pouco mais com a esquerda. Eu até entendo por causa das pautas dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias. Hoje eles têm 2 políticos ali, mais de 2 até, né? Tem mais gente. Daí eu preferi me desligar de forma educada. Não foi uma briga? Não foi uma briga. Eu penso de uma forma, o MBL pensa de outra, e vamos seguindo para um Brasil melhor. Você melhor. defende o Bolsonaro com unhas e dentes? Não, eu sou conservador, eu defendo pessoas que estão respeitando as premissas conservadoras. E hoje o Bolsonaro respeita as premissas conservadoras. O que ele fez até agora que você não gostou? Algumas coisas. O Aras, a nomeação do Aras para a PGR,
Fundão sancionou o Fundão, que para mim é um absurdo. O Fundão é o seguinte, para as pessoas que não estão tão habituadas em temas políticos. Fundão é foda, né, cara? O fundão eleitoral é quando o Estado financia as campanhas eleitorais dos candidatos a vereador, a prefeito, a qualquer cargo eletivo. E é você que está pagando. Você está pagando, financiando a campanha bilionária dos políticos. Nós estamos pagando horário eleitoral gratuito que nós vamos assistir. Isso é um absurdo, foda, né? Isso é um Eu roubo. também acho um absurdo. Isso não tem diferença de um bandido chegar e roubar o seu celular e o Estado roubar você via o sistema tributário. Não tem a menor diferença. Para mim é até pior o Estado fazer isso, porque está fazendo conforme a lei autoriza. Então é uma lei que autoriza o roubo. Eu li coisas boas a seu respeito e evidentemente também li coisas ruins. O Witzel segurou o seu emprego quando deu aquela confusão lá? Não. É mentira. Foi instaurado... Evidentemente que isso eu li no The Intercept, por isso que eu resolvi perguntar. Porque é o oposto extremo a você, então eles vão dizer contra, evidentemente. Então... A melhor coisa que você tem a fazer é perguntar quais são as provas. Intercept, eu quero saber quais provas vocês... Você saiu... Conta essa história verdadeira. Não, foi instaurado um PAD de perseguição política, um coronel da Polícia Militar. Estava agredindo as pessoas, mandou agredir meninas, um deficiente físico, mandou, bate em todo mundo, tem um vídeo gravado. E eu fui contra ele, falei que ele era uma vergonha, e é uma vergonha, repito, é uma vergonha, que autorizou os seus seguranças a agredirem meninas, mulheres de 17, 18 anos, um deficiente físico, porque estava questionando um vereador do PSOL. E aí te expulsaram da polícia? Não, eu falei que ele era uma vergonha, publiquei o vídeo e a polícia instaurou um PAD por causa disso. Um PAD que é leigo. É um procedimento administrativo que iria analisar com mais profundidade a minha conduta, podendo gerar minha expulsão. Então, isso já iria me afastar, né? O PAD já afasta automaticamente, eu tenho que sair das ruas. E eu falei que o coronel era uma vergonha, que não é uma atitude de um militar, que nós devemos defender as mulheres deficientes físicos e não estimular a agressão. Aí a polícia militar, vendo isso, tentou pegar um monte de coisa sem sentido. Ele vai ser instaurado no PAD não é só por causa do coronel, porque a farda dele está em desalinho. O que é farda em desalinho? Polícia militar. Não soube explicar também. Daí, em 20 horas, o general da Polícia Militar falou, não é possível, estão fazendo isso com ele. Deixa eu ler. Não, pô. Cancela. Não foi o Witzel que deu uma carteirada para te salvar? Não. Porque o que eles escreveram era isso, que a notícia tem alguma prova? Que o Witzel deu uma carteirada e salvou você porque gostava de você. Não, o Witzel não tem nem caneta para isso. Ele só se o general tivesse... algum pé atrás com o Witzel e olha só, já que eu te ajudei aqui, você me ajuda aqui, então a gente vai... Sim. Que eu não conheço também, são pessoas maiores do que eu. Ameaçado você já foi 700 vezes, mas você já passou por algum perrengue acima disso? Já tentaram me matar algumas vezes. Como assim? Tentaram me matar algumas vezes? Peraí. Já tentaram. Tiro é o quê? Tiro. Especificamente em você ou numa operação? Em mim. Onde isso, cara? Algumas vezes. Tá de sacanagem. E aí? Bala neles, pô. E vai continuar? Vou continuar. E pai e mãe? Saíram do estado. Saíram do Rio? Saíram. Quem tem medo de vagabundo é quem não pode se defender, que é o cidadão de bem. Não tem arma, pode fazer nada. Eu tenho minhas armas. Pessoas que gostam de mim, que estão comigo. Se o vagabundo vier, eu vou comemorar muito se eu matá-los ou se eu prendê-los. Tu já matou quantos bandidos? São coisas que a gente deixa para os magos responderem. Mas já matou bandido, já teve esse prazer. Talvez. De matar um vagabundo desse. Inocente já aconteceu ou não? Não. De sem querer numa... Inocente de 762? Não, porque às vezes acontece, né, de um policial no meio de uma merda ali, porra, né? Existe sim a possibilidade de uma troca de tiro policial por causa da natureza do conflito. É um conflito urbano, dar um tiro mal dado e acertar eventualmente uma pessoa que não estava ali participando
do confronto armado. Existe sim, porque os policiais são seres humanos e quando estão tomando tiro, meu amigo, não tem treinamento suficiente que te faça ser uma egípcia plena, tranquila, não deixa o quê? Ali. Claro. Isso que a gente assiste na televisão, às vezes as pessoas já bárbaro, condenando imediatamente, né? Porque a polícia, porque o tiro... Gente, mas o cara tá no meio... Não é bem assim, né? Deve ser uma pica, tá no meio de uma troca de tiro... Porra, com um monte de bandidos... Imagina você, tá você e o... Não é fácil que nem parece, né? Tá você e o seu amigo, tomando tiro pra caramba, reboco caindo na sua cabeça, vagabundo atirando na caixa de água, a água te molhando todo, o fuzil travando, você com uma pistola apenas com 5 tiros, dando tiro, já deu 2 tiros no vagabundo, não pegou nele, e os vagabundos com a ponta 50 te rasgando todo, você tentando sobreviver, dar um tiro mal dado. Os caras têm arma melhor que a polícia, né? Isso é fato público e notório. Bizarro isso, né, cara? Um maconheiro é um financiador de bandido. Você concorda com essa afirmação? Se ele estiver comprando com o tráfico de drogas, ele é um financiador de bandidos. Então você concorda que nós estamos tendo no Brasil, nesse momento, um problema que a gente até comentava antes de você chegar aqui, de inversão de valores, né? Porque nós temos, por exemplo, a classe artística, e eu vou citar o Marcelo D2 e a Ludmilla, por exemplo. O Marcelo D2 nunca tive a menor admiração, mas a Ludmilla já tive, fiquei um pouco decepcionado com ela nessa história. Que existe uma diferença, o Marcelo D2 está pedindo a legalização. A Ludmilla já fez uma música que finge que não é, mas é nítido o que ela quer dizer, e isso se torna um hit popular e tal, não sei o quê. O certo e o errado se perderam, não tem mais isso, a classe artística perdeu a noção do quanto ela influencia. Bom, você discutiu com a MC Carol também, né? O que ocorre? Falta de amor ao próximo, tudo pela ganância do dinheiro. Essa música deu muita visibilidade para a Ludmilla. Essa música a colocou na Globo, ali na Fátima Bernardes. Na capa de uma revista essa semana. Capa de revista. Tá ganhando dinheiro. Tá bem, tá bonita. Mas agora, e o meu colega que morreu com um tiro na cabeça? Tentando defender a população carioca. Morreu com um tiro na cabeça de um traficante. Essa munição veio de algum lugar. Mas existem agentes públicos que permitem, que vendem arma para os bandidos. As armas dos bandidos são a arma da Al-Qaeda. Mas também tem policial filha da puta. Também tem. E como que o traficante compra o policial corrupto? Com o dinheiro que ele ganhou vendendo as Então é porcaria do ciclo ao financiamento do tráfico de drogas também possibilita o bandido de corromper o policial ruim. Então não existe esse argumento, mas os policiais não. Existem policiais corruptos e eles são pagos pelo dinheiro que você, maconheiro, está dando para os bandidos. Então você tem tanto sangue na mão como os policiais corruptos e os traficantes que matam as pessoas por causa de guerras territoriais, por causa de intrigas, por causa de tentativa de oprimir mais os moradores de favela. Porque as pessoas falam, mas o morador de favela não é oprimido pelo tráfico de drogas. Pede para um morador de favela fazer um vídeo do lado de uma boca falando que ele não quer mais que o chincheiro fique na porta da sua casa usando as drogas. Manda um morador de favela fazer isso para ver se ele não vai ter ali a cabeça cortada ou se não vai ser colocado no micro-ondas. Falar que os moradores de favela não são oprimidos. Chama um morador de favela para conversar. Um morador de fato de favela para sentar aqui e falar mal do tráfico de drogas. A gente não fala porque morre de medo. Isso é uma opressão, claro. Ninguém morre fala de mal medo. do miliciano E tá essa funkeira falando da porcaria do financiamento do tráfico de drogas, estimulando as pessoas a comprarem maconha com esses bandidos. Pode ganhar muito dinheiro. Pode ganhar, vai ganhar. Muitos fãs, muitas pessoas sem o menor discernimento. Mas existem muitas crianças morrendo, muitas mulheres sendo estupradas na mão desses bandidos. E as feministas, os direitos humanos, não falam nada. Quantas mulheres já foram estupradas nesses bailes funk? E ninguém falou nada. Pô, rapaz, ele tava me contando isso ali agora. Ninguém fala nada. Que aquela cena do Tropa de Elite do Zé Pequeno estuprando a menina. Porque, eu quero comer tua mulher do Mané Galinha no filme. Que aquilo é real e acontece toda semana e é isso. O cara seba simplesmente e ninguém na favela vai falar nada porque não é louco. Quem não acha normal, quem não acha que isso não acontece, coloque as suas mulheres lá nas favelas. Para ver se elas não são
muitas vezes aliciadas, oprimidas, desrespeitadas por esses marginais embriagados, drogados, com AK-47 achando que é Deus. Você querer colocar sua mulher lá? Me fuder. É muito fácil falar que o bandido respeita as mulheres. Honestamente, essa é a minha opinião, não é muito relevante numa entrevista, o importante é a sua, mas eu fico incomodado um pouco com o juízo de valor, porque assim, quando você fala isso que você está falando dos maconheiros, você sabe que você está atingindo boa parte da classe artística, que é super comum, você sabe disso, né? A droga é uma coisa muito comum. E eles fazem essas campanhas constantemente para que, não, para com isso, é só uma droga e tal. E aí você vê a polícia do outro lado falando, não é só uma droga, cara, é uma guerra, e eu tô do lado de cá, você tá me atingindo e tal. E eu fico impressionado, não é com isso ou com aquilo, porque assim, eu acho a Ludmilla talentosíssima, eu sou fã da Ludmilla. Mas quando eu vejo ela fazer essa música, e ao invés de ser estranho uma pessoa fazer uma música Tráfico de drogas também é fodela. Ela ganha espaço na Globo. Você fala, então peraí, então quer dizer que quando eu defendo o errado, a mídia me prova, a mídia tá de que lado afinal? Porque isso na minha época não seria uma coisa bacana. Hoje é bacana. É legal ser ao contrário, defender o errado hoje. Beleza nenhuma. Esses artistas, eles possuem armas midiáticas muito fortes que formam opinião, formam tendência. Então, é lamentar e o Gabriel Monteiro, o Arthur e tantos outros utilizarem os seus canais para tentar dirimir um pouco desses efeitos, mostrando que o barato do maconheiro, o barato do drogado é a tristeza de muitas famílias. Sai caro, né? Para o maconheiro comprar 10, 15 reais, eu estou dando pouco. Para o bandido, 15 reais só. 2 munições de .40. Podem ser duas vidas. 2 munições, eu acabo com 2 famílias. Basta acertar uma pessoa integrante de uma família e uma outra pessoa integrante de outra família. Imagina você sem sua mulher. Você é a favor da legalização das drogas? Não. Você prefere que a guerra continue, que o lado de cá vença a guerra do que legalizar? Bom, não existe guerra às drogas. Já começa por aí. Guerra é o tráfico, né? Existe guerra às pessoas com armas. Mas se isso for legalizado, eles deixam de estar nessa condição. Ou você não acredita nessa tese? Bom, é só a questão de raciocínio lógico. Quando uma mercadoria é inibida de ser vendida, isso diminui ou aumenta a sua compra? Não sei te dizer. Por exemplo, você tem um iPhone. Se o iPhone for hoje proibido no Brasil de ser vendido, vai diminuir ou vai aumentar a sua compra? Acho que vai dificultar. Eu imagino. Vai dificultar e essa dificuldade vai fazer com que muitas pessoas não comprem. Agora, legalizando, você acha que os bandidos vão deixar de vender? Você acha mesmo que o Estado ou o mercado aberto vai conseguir vender mais barato do que o bandido? O bandido vai vender sem imposto mais barato. Que não cumpre nenhum sistema tributário. Se for preciso, rouba do cara que vende certo para vender na favela e vai vender mais barato do que o cara que vende certo. Ele vai continuar com muito dinheiro. E segunda coisa, o tráfico de drogas não é nem em si o tráfico de drogas, é a organização criminosa. E a organização criminosa, como o Comando Vermelho, que não é apenas a venda de drogas, tem inúmeras formas de captar dinheiro. O teu argumento é bom, cara, porque de fato, mesmo legalizado, vai acontecer o que acontece com o cigarro. É legalizado, só que o cara vai lá no Paraguai, traz um monte de cigarro e vende mais barato. Justamente. Ele vai continuar rico em cima disso. Por exemplo, Portugal, que há 10 anos atrás, até um pouco mais, alguns anos atrás, permitiu, não legalizou, mas descriminalizou as drogas. Hoje, o Portugal vive um problema de 30 vezes maior do que vivia antes da criminalização, em questão de surto de drogas. Então, eu não quero o Brasil com um surto maior do que já tem hoje com as drogas. Você queria que seu filho tivesse acesso? Não. Então, por que eu quero que os filhos dos outros tenham acesso às drogas? É inibir mais, não permitir. Se não está dando certo, é porque a lei não é suficiente. Artigo 28 da Lei 11.343. O que acontece com o financiador do tráfico de drogas? Nada. Exatamente nada. Vai pagar uma multa, uma prestação pecuniária. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele financia os assassinos e nada acontece. Tem que fazer uma lei conforme é na Suíça. Como é que é na Suíça? É o seguinte,
Você foi pego, você tem que fazer o tratamento. Se você não fizer o tratamento e for pego de novo, você vai para a cadeia. Ponto. Você não tá disposto a largar aquilo. Ponto. Qual o melhor filme que você já viu na tua vida? Olha que leve. Ele vai você falar Tropa de Elite, dois. tá no sangue Vamos lá. do cara assim. Não, Tropa de Elite é um ótimo filme. Mas eu estou sabendo que o Thiago Martins vai vir aqui, correto? Eu convidei, não sei se ele vai Então, topar, mas eu convidei. Acredito que o nome do filme é Era Uma Vez. Que ele Era elencou. uma vez. Assisti, será? Não me lembro. É uma história do seguinte, ele é um morador de favela, vendia coco na praia de Copacabana, se apaixonou, praia de Ipanema, se apaixonou por uma menina rica e o pai dessa menina, obviamente, essas pessoas, muitas pessoas, não são todas, não querem que suas filhas casem com pessoas com menos condição financeira e tentou inibir a todo custo, né, falando que ele era bandido, uma pessoa ruim, mas não, o cara era um trabalhador, só era pobre. Daí o pai tentou inibir de todas as formas, não conseguiu. O irmão do Thiago Martins virou bandido por outras situações que o filme mostra. Aí numa situação que o irmão do Thiago Martins sequestra a sua namorada, o pai dela liga para a polícia e o desfecho é que todo mundo morre. A história é brilhante. Era uma vez? Era uma vez. É uma história brilhante. Eu vi tem muitos anos. Gostei mesmo. da dica. Tem uns 5 anos. Melhor filme que você viu na vida, esse aí. Um dos melhores. Ainda sobre cinema, para terminar esse parte aqui que a gente fala de filme, de cinema. O Tropa de Elite, de 0 a 10, ele é quanto real? 9. 9,5. Caralho, é quase tudo aquilo mesmo. É. Tem um outro quadrinho aqui que chama Um ou Outro. Há uma hipérbole Claro. artística. Mas é bem real aquilo. Sim, é bem real, mas não é naquela intensidade. Ali, poxa, quem vê aquele filme acha que todo policial militar é corrupto. Claro, o não, batalhão não. uma zorra. Mas não, mas a mensagem que o filme quis levar é uma mensagem de 99,5% de acerto. Ser secretário de segurança ou deputado estadual? Secretário de Segurança. Crivella ou Freixo? Crivella. O Lula de volta ou o PSOL no poder? Porra. Eu vou orientar meu cliente. Entrega pros índios. Droga legalizada ou combater o tráfico? Você já respondeu aqui durante a entrevista. Crivella. 5. Freixo. Menos 1. Menos que 0? É menos que 0. Caralho. Eduardo Paes. 1. MBL. 6. Arthur do Mamãe Falei. 9. Felipe Neto. 1. Rede Globo. 3. Witzel. 5. Gostei.